Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o que eu tenho aqui é uma novidade para mim. Eu nunca tive um Raspberry Pi antes. E esses daqui são dois Raspberry Pi 3, modelo B, versão 1.2. Ambos são modelo B, versão 1.2. Apesar de algumas diferenças aqui, pequenas diferenças nos circuitos, nos componentes, me parece que são basicamente a mesma coisa. Eu comprei os dois com defeito no Mercado Livre. Paguei, acredito que nesse daqui eu tenha pagado por volta de R$ 60 e mais ou menos a mesma coisa nisso daqui. Então mais ou menos por volta de R$ 60 eu paguei nessas duas placas. E essa daqui chegou antes, na verdade, ela veio inclusive num case bem elaborado aqui de acrílico. Ela veio desse case bem elaborado de acrílico, com a ventoinha, e ela veio também com esses difusores de calor. Então com aquele adesivo aqui embaixo pregado em cima dos chips. Me parecia uma máquina bem cuidada. E ela está bootando. O único problema dela é que em certo momento ela dá ali um kernel panic. Não importa o sistema operacional que a gente tente iniciar essa plaquinha, ela dá ali um kernel panic. E eu já procurei aqui as tensões, já medi as tensões com o que tem disponível na internet, que não tem muita documentação técnica sobre essas plaquinhas na internet, não tem o port view, não tem o esquema elétrico, mas tem algumas tensões ali publicadas na internet. Eu tentei medir, parecia que estava tudo ok. Tentei também remover esse chip que controla as portas USB e a placa de rede, sem sucesso. Então eu voltei ele aqui para o lugar, eu removi, a placa continuou funcionando da mesma maneira, eu voltei ele para cá. E um comportamento esquisito que eu notei nessa primeira placa foi que se eu alimento ela pela minha fonte de bancada e coloco aqui uma tensão um pouco maior do que ela espera, então coloco ao invés de 5 volts, coloco 5.5 volts ou 5.8 volts, ela para de dar o problema. Ela para momentaneamente, depois de algum tempo ela volta, mas inicialmente ela para de dar o problema, o que me leva a crer que o problema pode ser algum resistor, algum capacitor, enfim, pode ser algum problema elétrico nessa placa aqui. Me parece que os chips não estão ok, mas temos algum problema elétrico nessa placa que eu ainda não consegui diagnosticar. Eu ainda estou inclusive com o cabinho aqui que eu utilizei para injetar tensão pela fonte de bancada. E o que eu espero no futuro é poder comparar essa placa aqui com uma placa que está funcionando, que eu espero que seja essa daqui. Comparar as tensões, as capacitâncias dos capacitores e até mesmo as resistências. Então a ideia nesse vídeo é tentar focar nessa plaquinha aqui. O defeito dessa plaquinha aqui, segundo o vendedor, é que ela liga, ela funciona normalmente, mas ela não dá vídeo. Ela não sai vídeo aqui no conector HDMI. E eu quero testar ela junto com vocês. Ela chegou algumas horas atrás, eu ainda não fiz nenhum teste. Então eu vou conectar aqui a placa de captura HDMI. E vamos ligar essa placa, ela já está aqui com o cartãozinho do sistema operacional que eu gravei nele. Vamos testar e vamos ver se ela realmente não está dando vídeo nenhum. Uma coisa que eu acho engraçado dessas placas é que só de plugar aqui o conector do PSU, do Power, dos 5 volts, ela já liga, ela não tem nenhum botão de liga e desliga, ela simplesmente liga e funciona, só de conectar esse cabo. Ó, o LED realmente acende. Vocês podem acompanhar aí o que eu estou vendo no monitor. Por enquanto nada. Estou vendo aquelas faixas coloridas da placa de captura. E realmente, pela pouca experiência que eu tenho com a outra placa, essa placa aqui não está dando vídeo, conforme descrito pelo vendedor. Uma coisa que nós podemos fazer então, de cara, dar uma olhada nesse conector, ver se está tudo bem com ele. E parece que está tudo ok. Tem uma pequena sujeira ali entre esses dois conectores. Na verdade, conector, sei lá, 1 e 3 a partir da esquerda aqui. Vamos ver se eles estão em curto. Duvido que seja isso, mas vamos ver se eles estão em curto. Então eles estão em curto. Deixa eu trazer o multímetro para cá. Eles estão em curto. Mas aqui a gente pode ver que esses conectores saem daqui e eles vêm para esse filtro. Então quer dizer que esse filtro aqui deve estar em curto também. E eu não sei. Está. E eu não sei se é normal esse filtro estar em curto. Vamos ver. Então é normal. Isso não quer dizer nada então. Aquela sujeira provavelmente não quer dizer muita coisa, mas vamos limpar de qualquer forma. Vamos testar novamente. Mas ao que tudo indica, não vai fazer diferença nenhuma isso, porque esses pinos de fato já estão em curto por padrão. Todos os pinos parecem estar intactos. A solda aqui atrás também me pareceu intacta. Eu estou tentando mover o conector aqui com o dedo e ele não se mexe, nem o conector aqui se mexe. E olhando aqui parece que estão todos soldados mesmo. Não temos nada solto aqui.
Sim, estão todos firmes. Fazer uma pequena inspeção visual aqui no restante da placa antes de tentar ligar novamente. Ok, esse indutor aqui eu vi que ele estava quebrado. Eu já tinha visto a olho nu que ele estava com essa parte quebrada. Mas eu testei aqui, num primeiro momento, com o multímetro no modo continuidade. E ele estava dando continuidade. Mas o que a gente pode fazer é testar a tensão daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente testa a tensão desse cara para ver se ele está produzindo a tensão correta. Se ele está fazendo o trabalho dele mesmo estando trincado dessa forma. O que eu posso também fazer depois, e por isso que eu gosto de ter duas placas iguais, mesmo que sejam duas com defeito, verificar se tem algum componente faltando, verificar as resistências, esse tipo de coisa. Ok, a priori, parece que se tiver algum problema aqui realmente na saída de vídeo, esse problema vai ser aqui no SoC da Broadcom, que é o cérebro aqui da placa, é o processador da placa, controlador de memória, tudo. Super I/O, esse cara parece que é tudo, ele simplesmente tem essa placa auxiliar aqui para se comunicar com a porta USB e a placa de rede. Mas fora isso, esse cara aqui é absolutamente tudo, esse Broadcom. Broadcom BCM2837 RIFBC, ou RIFBO, não tenho certeza. E eu digo isso porque dá para ver aqui claramente as conexões, né, as trilhas saindo dele e vindo aqui para a porta HDMI. Fora isso, nós temos alguns conectores vindo para esse componente aqui, que eu não tenho certeza qual é a função, pelo menos ainda. E para esses dois carinhas aqui, que podem ser diodos, podem ser algum tipo de transistor. Eu também não sei qual é a funcionalidade desses carinhas. Esse daqui parece um regulador de tensão. Provavelmente é um regulador de tensão. E é isso, deixa eu ligar a placa, vamos medir algumas tensões nela, principalmente perto desse indutor que está quebrado. Ali a gente vê os LEDs piscando. Então, o que a gente tem aqui desse lado? 1.8 volts. 1.8 volts, como era de se esperar. Aqui próximo à porta HDMI. Vamos medir algumas tensões também, principalmente vindo daqueles chips que não são de dados. Porque esses chips aqui que estão passando por esses filtros, indo direto para a controladora aqui, para a CPU, eles são pinos de dados. E os pinos de força, eu estou assumindo que são esses aqui acima, como provavelmente são. Então vamos ver se a gente consegue identificar alguma tensão aqui. Nada. 4 volts e meio, 4.6 volts. Que me parece ser ground. 4 volts e meio, 4.6 volts, os mesmos 4.6 volts. Esse daqui parece um não conectado, não connect. Esse daqui 4.6, esse daqui 4.6. Meio volt, estranho meio volt, hein? Mas meio volt. E aqui começa os chips, os pinos de dados. O que nós temos nesses carinhas aqui em cima? Nada. O meio volt. Aqui em cima nós temos o meio volt, 4.6 volts, estranho em 4.6 volts nesse cara, numa das perninhas desse cara, e na outra perninha meio volt, 0.544 volts, e aqui também 0.544 volts. E nesse carinha aqui, nada, nada e nada. Então esse carinha aqui é completamente morto, esse aqui da direita, e esses outros aqui, esse outro aqui com 5 volts, meio e meio volt. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar seguir essa trilha aqui. Vamos ver para onde ela vai. Tanto desse lado aqui, depois que ela entra nessa via, quanto nessa via aqui que está escrito R14. Vou tentar encontrar para onde ela vai. Bem pessoal, infelizmente durante a minha busca aqui por um curto nessa placa, eu acabei percebendo que quando eu ligo ela, então quando ela liga aqui, com o chip ou sem o chip, tanto faz, o que acontece é que esse SoC aqui começa a esquentar muito num ponto específico aqui, mas esquentar de queimar o dedo. E eu sei que isso não deveria acontecer, porque isso não acontece nessa unidade aqui onde o vídeo está funcionando. Isso também vem de encontro com o que eu tinha encontrado aqui daquela baixa resistência de 100 ohms, 98 ohms por aí.
está sendo mapeada até o SOC. Infelizmente, nesse caso aqui o SOC está morto. Quem sabe no futuro eu não tento trocar o SOC aqui dessa placa. Eu tenho mais 2 unidades desse mesmo modelo Pi3, modelo B, versão 1.2 chegando, que eu comprei. Eu comprei na verdade esse lote com 2 plaquinhas por R$100, então cada uma saiu R$50. No total aqui nessa brincadeira de aprender a mexer nos Raspberry Pi, eu já investi aí por volta de uns 220, 230, R$240. Mas ainda assim, se eu conseguir fazer alguma dessas plaquinhas funcionar, eu vou estar bastante no lucro, porque uma plaquinha dessa nova não aparece por aí por menos de R$500. De qualquer forma, eu vou tentar mostrar para vocês aonde que eu encontrei esse ponto quente aqui com álcool isopropílico. Eu vou jogar aqui em cima e filmar com o microscópio para a gente ver o álcool evaporando bem no ponto onde acontece o superaquecimento do chip. Ok, então aí nós temos uma visão bacana do chip. Vou tentar melhorar a iluminação. Aí. E eu vou jogar o álcool e vamos ver o que acontece quando eu coloco ali a tensão. Então dá para ver essa superfície aí mais ou menos homogênea de álcool em cima do chip. Vou ligá-lo. Olha lá. Dá para ver claramente que tem um ponto ali em curto no chip. Né? Ligando novamente. Claramente é esse SOC que está em curto, infelizmente. Bem pessoal, chegaram os novos Raspberry Pi. Os novos Raspberry Pi. Os 2 Raspberry Pi com defeito que eu comprei no Mercado Livre. Por R$100, salvo engano. E olha só, me parece que esse daqui é diferente. Eu ainda não abri, eu estou abrindo aqui pela primeira vez esses 2 novos. Esse daqui é o Model B versão 1.2. Idêntico aos outros 2 que eu já tinha. Também com defeito. E eu não sei qual é o defeito dessas 2 novas, tá? A gente vai ter que descobrir juntos aqui. E esse daqui, Raspberry Pi Model B versão 1.2 também. Só que com o SOC aqui um pouquinho diferente, ele tem um acabamento metálico em cima do SOC. Mas parece que é só essa a diferença, o restante do circuito... o restante do circuito é idêntico. É só mesmo um SOC diferente que utilizaram aqui. Talvez ele tenha, não sei, um pouco de memória a mais, eu não sei qual é a diferença, eu vou ter que pesquisar depois pelo tipo do SOC. Mas vamos testar, vamos ver como é que eles estão. Então vou começar aqui com o meu cartão que tem aquele Raspberry Pi OS Lite. É o que costuma funcionar melhor nas outras placas que estão mais ou menos funcionando. Vamos ver como é que as luzinhas se comportam aqui, os LEDs. Interessante, esse daqui nem acende o LED. A luzinha aqui do meu hub USB que vocês não conseguem ver ainda está acesa, então não parece ser um caso de curto aqui logo na entrada. Mas esse daqui nem mesmo o LED está acendendo. Vamos ver o próximo. Ó, esse chega a acender o LED vermelho. E para aí. Como se eu não tivesse inserido um cartão de memória. Deixa eu apertar ele aqui para ver se pode ser algum tipo de mau contato. Não, realmente como se eu não tivesse inserido nenhum cartão de memória. 2 problemas interessantes. Vamos pegar esse daqui primeiro que não está nem acendendo o LED. Vamos fazer uma primeira visualização aqui sobre o microscópio e ver se a gente encontra algo suspeito. E logo de cara aqui eu já quero testar esse diodo, que é um diodo de proteção e se ele entrar em curto, ele vai causar exatamente esse comportamento. E olha só, um ohm. Será que de cara, no primeiro teste a gente já encontrou o problema? Não é possível. Vamos testar na outra polaridade. Um ohm. Essa plaquinha aqui está em curto e eu estou bastante desconfiado desse primeiro diodo que a gente testou, porque ele é um diodo de proteção e que costuma entrar em curto nessas placas. Deixa eu ver se não tem nada, né, primeiro óbvio aqui na placa. Placa com alguma sujeira, uma marca de queimado aqui nesse componente, ou algo que parece ser uma marca de queimado. Vamos melhorar a nossa visão ali daquele cara. Onde está? Mas algo que me parece próximo à porta HDMI. Ah, com certeza esse componente aqui não está legal, hein? Tem algo muito estranho com esse componente aqui. Pode ser que ele esteja causando curto na placa. Acredito que a primeira ordem do dia aqui vai ser remover esse componente e ver se o curto é resolvido.
Mesmo esse filtro aqui, tá esquisito, né? Tá com uma parte aqui carbonizada. Vamos ver se ele tá ok. Não, acho que ele deveria estar em curto aqui, mas ele não tá respondendo. Vamos ver os outros. Salvo engano, esse pessoal daqui, esses filtros deveriam estar em curto. Digo, eles não deveriam ter resistência. E no entanto eles têm aí 1.29 ohms. Esse daqui está completamente aberto. Que estranho. E todos esses componentes são componentes que a gente pode tirar daquela placa que está com o Super I/O morto. Mas deixa eu confirmar que é essa daqui. Deixa eu confirmar que esses componentes deveriam estar em curto. Tá, então o componente que lá está completamente queimado é esse daqui. Vamos ver se esses caras realmente deveriam estar em curto. Ó, um ohm. Então eles realmente deveriam estar fechando o curto aqui. Aí um ohm, esse daqui também. Exato. Tá, então aqui tá claro que provavelmente é quase certeza que essa porta HDMI sofreu algum tipo de descarga elétrica que saiu queimando um monte de coisa aqui, queimou todos esses filtros e queimou também esse componente aqui bem queimado. Deixa-me ver a queda de tensão nesse componente aqui que está depois desse que foi frito. Vamos ver se faz sentido o que a gente enxerga aqui. Tá, então aqui a gente tem ground, acredito que aqui não deveria ser ground, ponto 8 e ground aqui também. Talvez esse pino aqui devesse ser ground, mas aqui não. Aqui provavelmente é por conta desse componente aqui está em curto. Vamos ver na nossa placa que está mais ou menos funcionando, aquela que liga, mas não vai para frente. Como é que estão as quedas de tensões aqui nesse mesmo componente. Então aqui nós temos meio volt de queda, então não é ground esse pino. 0.6 volt de queda. E nesse daqui 0.6 volt de queda. Então pode ser que os danos estejam bem mais sejam bem mais profundos do que o que nós estamos vendo aqui. Do outro lado da placa, nós não temos nenhum indicador de dano aqui desse lado. Apesar de estar meio fora de foco, desculpem. Aqui a placa Wi-Fi. Desse lado aqui aparentemente, a olho nu parece que está tudo ok. Então realmente parece que veio alguma descarga mais forte na porta HDMI e saiu criando curto. Mas antes de mexer nessa placa, antes de sair trocando esses componentes e ver se a gente consegue recuperar essa placa, ou mesmo tirar esse componente e ver qual foi o dano que foi feito nas trilhas aqui, se ele soldou alguma trilha, enfim, e se queimou mais alguma coisa aqui pra frente, talvez esse diodo, eu não tenho mais muita certeza sobre esse diodo depois que eu vi esse dano aqui. Mas vamos testar outra placa primeiro, vamos ver se a gente encontra alguma coisa óbvia nessa placa. Aqui, esses mesmos componentes parecem que estão ok. Deixa eu só confirmar que aqui os filtros também estão em curto. Apesar que isso só deveria influenciar na imagem, né, na imagem da tela. Aqui estão em curto também, excelente. Esse diodo aqui não deve estar em curto, como ele não deve estar, porque o LED está acendendo. E ele não está em curto mesmo. Certinho, conduzindo só em uma direção. Essa placa aqui estava se comportando como se o cartão não estivesse sendo detectado. Vou dar uma olhada especial ali no slot do cartão. Bastante suja também a placa. Isso pode estar gerando algum tipo de curto. Eu vou dar uma soprada nela com ar. Talvez até uma escova com álcool aqui isopropílico para tirar esses pelinhos, essa poeira. Ok, parece que está tudo ok. Vamos dar uma olhada aqui no slot do cartão. Placa Wi-Fi. O slot do cartão parece ok. Quando a gente insere o cartão, esses dois contatos aí se encostam. Vou mostrar para vocês aqui. Então, inserindo o cartão, esses dois contatos fecham curto. Olha lá. É assim que ele detecta, até onde eu sei dizer, é assim que ele detecta que nós temos um cartão inserido. Olhando aqui dentro da porta.
Parece ok. O fusível vai estar ok, porque o LED está acendendo. Opa! Tem um pingo de solda aqui que não deveria existir. Será que ele pegou da minha bancada agora? É improvável. Ele está fixo, ó. Ele está soldado na placa. Olha só. Pode ter acontecido de alguém ter tentado consertar essa placa e acabou pingando aqui, respingando aqui. Ó, aqui a gente já tem sinal de fluxo de solda. Mas é estranho porque está na porta HDMI aqui. Será que trocaram a porta HDMI? Se trocaram, fizeram um bom trabalho, porque me parece até solda de fábrica isso daqui. Mas que aqui nós temos sinais de fluxo, nós temos. Um pouco aqui e um pouco aqui. Mas não me parece que trocaram essa porta não. Quero dar uma olhada nas soldas aqui do slot do chip de memória. Parece que está tudo ok também. Tá tudo ok. Vamos ver se a remoção daquele pedaço de solda modificou alguma coisa o comportamento dessa placa. Não. Continuamos tendo só a luzinha vermelha. Nada aqui esquentando ao toque, pelo menos. Deixa eu medir algumas tensões. E qualquer coisa no futuro a gente pode até comparar as tensões com a placa que está funcionando. Que está mais ou menos funcionando. Mas é a melhor que a gente tem até o momento. É a única que mostra alguma coisa na tela. Opa. Opa, eu deveria ter tensão nesse cara. A gente deveria ter tensão nesse capacitor C163 aqui. Que está aí no centro da tela. E no entanto nós não temos nada nesse cara. Vamos ver. Ó, 0 volts. E 0 volts. Tem algo estranho aqui. Também 0 volts. E aqui a gente tem os 5 volts. Mas nesse cara aqui não temos nada. 0. 0. Deixa eu descobrir qual é o ground. Deixa eu tirar aqui a força. Será que ele está em curto? Será que ambos os lados são ground? Não. De um lado é ground. Do outro a gente tem 150 ohms, então não é curto. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu fiz, que eu acabei fazendo fora do microscópio. Então desse lado aqui é ground. Desse daqui 150 ohms. Aqui é ground. Aqui resistência infinita, pelo que parece. Não infinita, mas vamos ver quantos ohms aqui. 27K subindo. Aquela resistência flutuante de capacitores. Nesse capacitor aqui, um lado ground e outro com alta resistência. Então, de fato, por que a gente não tem energia nesse capacitor C163? Preciso fazer aqui um trabalho de investigação, seguir essas trilhas e essas vias, entender para onde isso está indo ou de onde isso está vindo. Mas, de qualquer forma, a gente já pode pegar a nossa placa que está melhorzinha, que está funcionando melhor, que é essa daqui, e verificar quanto que a gente deveria ter de tensão ali. Então, mesmo sem chip, ó, nós deveríamos ter 1.2 volts. E, no entanto, nós não temos nada nesse capacitor. Apesar dele não estar em curto. Bem, então novidades aqui. Como vocês puderam acompanhar comigo agora há pouco, esse capacitor aqui estava sem a tensão. Eu consegui mapear aqui os traces, né, de onde ele vem. Na verdade, tudo isso daqui vem alimentado de uma fonte de 5 volts que deveria estar nesse polo desse capacitor aqui, e não existe essa fonte de 5 volts. Seguindo essas duas vias aqui, lá para o outro lado da placa. Nós chegamos aqui, então nós chegamos nessa pecinha aqui que me parece ser um transistor. Na verdade me parece ser um transistor e ele se comporta como um transistor, porque acontece o seguinte, ele está faltando 5 volts aqui. Ele tem 5 volts nessa entrada, então ele deveria estar passando esses 5 volts aqui. Mas nessa perninha aqui, que ele deveria ter por volta de 0.3 volts, de acordo com a placa que está funcionando, ele também tem 5 volts. Então me parece ser um transistor PNP aqui, que quando ele tem tensão no gate, ele não passa aqui do collector para o emitter. Atenção. E dá para ver aqui pela trilha que esse cara vem desse outro carinha aqui, que também me parece ser um transistor.
porque ele tem 5 volts aqui, ele tem nessa perninha aqui, boa pergunta, eu nem cheguei a medir nessa perninha quanto que ele tem, vamos ver na placa que está funcionando. E por isso é tão importante ter pelo menos uma placa que esteja, né, parcialmente funcionando para fazer esse tipo de comparação, como no caso a gente tem. Então a gente está falando desse componente aqui, nós temos ground desse lado, e desse lado aqui na placa que está funcionando nós temos meio volt. Desse meio volt faz com que aqui não tenha nada, tenha ponto 63 milivolts, como vocês podem ver, que chega nesse gate aqui 63 milivolts, e aí esses 5 volts que estão desse lado aqui passam para esse lado, alimentando toda aquela parte que a gente percebeu que está faltando ali a trilha de 5 volts. Percebam o seguinte, já que a gente está nessa placa que está funcionando, nós temos aqui, como vocês podem ver aí no multímetro, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver no multímetro. Estão. Nós temos aí então por volta, nesse conector aqui nós temos por volta de meio volt, então 0,593 volts. E tirando aqui agora a tensão, a fonte, se a gente vier aqui para a queda de tensão, colocando positivo no polo negativo e trazendo essa sonda aqui, nós temos 1,6 volts de voltage drop. Já na placa que não está funcionando, só confirmar que eu estou olhando o componente certo, aqui estou. Então é esse componente aqui, que é esse transistor que controla esse outro transistor maior. Já na placa que não está funcionando, nós temos, se a gente ligar ela aqui na energia, falando de tensão, nós temos então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem 0, a gente deveria ter 5 volts e aqui a gente tem 0. Aqui a gente tem 5 volts, que não estão sendo passados para lá. Eu estou com positivo no negativo aqui, mas me acompanhem. Aqui no gate, nós temos 5 volts também. Por que está chegando 5 volts aqui? Porque esse transistor está enviando 5 volts para lá. Aqui nós temos ground, como nós já vimos. E nesse outro pino aqui, nós temos ground. Então, peraí. Vamos tirar então a tensão. Qual que será o voltage drop que a gente tem nesse pino aqui, onde a gente deveria ter meio volt e temos ground? O voltage drop é de 0. Nós temos um curto. Nós temos um curto nesse gate aqui desse transistor. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar aonde esse gate aí está ligado e identificar qual componente está em curto. Mas mesmo sem fazer isso, o que eu posso fazer aqui é soldar um pequeno fio aqui nesse componente, porque ele é bem minúsculo. Eu vou apontar aqui na câmera maior para vocês verem do tamanho do componente que nós estamos falando. Desse componente aqui. Então ele é um componente bem minúsculo. E eu posso soldar um fio aqui nele e injetar tensão com a minha fonte. Eu sei que eu deveria ter por volta de meio volt aí. Eu posso jogar até meio volt nesse pino. E a gente vê que componente que esquenta na placa. Infelizmente eu não tenho uma câmera térmica, mas a gente pode utilizar o álcool isopropílico. Então, eu acredito que eu vou fazer isso, tá? Até por conta da curiosidade e de não querer perder mais muito tempo nesse diagnóstico. Eu acho que eu vou fazer isso daí. Eu volto com vocês quando eu tiver com o setup aqui montado pra gente procurar. Ok, então como vocês podem ver, o fio foi soldado. E eu vou ligar aqui agora minha fonte de bancada na placa. Antes de ligar ela, na verdade, eu vou configurar aqui a tensão para meio volt. Ok, estou com 0,56 volts. Deixe-me configurar aqui a corrente. Eu vou configurar para deixar... Estou com 5 amperes no momento. 4 amperes e meio. Eu vou deixar 4 amperes e meio. E vou conectar aqui na fonte, ó, tá consumindo. Cara, essa placa está consumindo 1 ampere. E é esse próprio componente que está bem, quente. Vamos confirmar? Vou jogar álcool aí. Primeiro eu vou limpar o fluxo para não atrapalhar a nossa análise. E eu vou jogar um álcool aí e vou conectar a fonte. Olha lá. E agora ele parou de esquentar. Que interessante, ele realmente parou de esquentar e está diminuindo o consumo de corrente, está em meio ampere agora. Talvez eu tenha queimado de vez o... Não, olha lá, ele está esquentando. Eu vou substituir esse componente e vamos ver. Quero só dar uma olhada aqui nesses componentes de cima, para ver se a gente não tem um comportamento parecido também. Vai que eu estou acusando ali, mas ele esquentou bastante, vocês viram, mas vai que, né, tem alguma outra coisa aqui que não está legal também.
Conectando a fonte. Não, nada. Nada esquentando nesses componentes aí. Realmente o problema era aquele componente lá embaixo. Deixa eu ver se ele continua em curto, porque ele diminuiu o consumo de corrente aqui a meio volt. E eu tenho quase certeza que o problema era realmente ele. Não, ainda em curto. Eu vou trocar esse componente com o componente da placa que não está funcionando, que é essa daqui. Eu sei que é essa porque eu já tirei um componente dela e grudei aqui o mesmo componente que eu tirei com a fita crepe, que foi aquele componente ali perto do conector de áudio, como vocês viram, e que não fez diferença nenhuma ali na placa que não estava funcionando, mas enfim. Na verdade não fez diferença nenhuma nessa própria placa que não está funcionando, porque o problema dela, como a gente acabou descobrindo, é o SOC. Então eu não tenho mesmo utilização para essa peça que está aqui, e eu vou arrancá-la daqui e colocá-la na placa que não está funcionando, e a gente vai ver se ela assim funciona. E eu vou tentar fazer um trabalho um pouco mais profissional aqui e remover essa peça com o ar quente, ao invés de utilizar solda de baixa temperatura e remover no ferro de solda. O que eu preciso adquirir aqui para minha oficina é um board holder, um segurador dessas placas para elas não se moverem quando eu fizer esse tipo de operação. Mas essa peça é tão pequenininha e essa placa, acredito que não vai fazer muita diferença não. Opa, achei a pecinha, ela está aqui, me parece ok. Vamos remover da outra placa já. Opa, placa quente. Olha, eu vou falar para vocês, dura na queda essa pecinha. O problema que eu sempre tenho com esse trabalho é que a peça é tão pequena que ela gruda na ponta dos tweezers. Eu não consigo colocá-la na posição, porque ó, o próprio fluxo faz a peça grudar na ponta do tweezer. Opa, pera aí, uma coisa que eu queria testar antes mesmo de colar é o voltage drop desse cara, pra gente ter certeza que esse cara era o problema. Ainda bem que eu não soldei essa peça ainda. Vamos testar. Então positivo aqui no ground e voltage drop 1.6 volts, certinho. É o que a placa que está funcionando apresenta. E novamente meu soprador térmico desarmou. Eu vou finalizar esse trabalho no ferro de solda mesmo. É uma pena porque a peça tinha ficado no lugar exato. Ia ficar um trabalho bem legal. Eu deveria ter colocado solda com chumbo nesses contatos antes de tentar refazer essa solda, mas tudo bem. A gente solda agora no ferro de solda e funciona bem. Ok. Nos resta testar a placa. A gente já viu que o voltage drop tá certo. Já vou testar ela direto. Vou colocar o chip aqui e ver se a luzinha verde começa a piscar. Se a luzinha verde começar a piscar, grande chance da gente ter uma placa consertada aqui em mãos. Opa, luzinha verde! Temos luzinha verde, vamos ver se temos imagem. Opa, temos a tela, temos imagem. Vamos ver se ele continua ou se ele dá erro no meio do caminho, igual a placa que está mais ou menos funcionando. Ó, me parece que ele vai continuar, hein? Eu nunca cheguei nesse ponto sendo alimentado por USB nessa placa, na outra placa. Processador, média temperatura. Não está alto, ele está esperando o DHCP, ele não vai conseguir porque não tem rede aqui. Mas eu tenho certeza agora que essa placa já está funcionando porque ela já teria dado problema muito antes se ela tivesse igual a outra que não está funcionando.
O mais legal disso tudo é que agora eu tenho uma placa 100% funcional com a qual eu posso utilizar de parâmetro para consertar a que está mais ou menos funcionando, que é essa daqui, que tem esses difusores. Mesmo que essa daqui eu nunca consiga recuperar, eu já estou bastante feliz de ter recuperado essa daqui. Eu já tenho pelo menos uma dessas placas funcionando, que era o meu objetivo quando eu comprei essas placas defeituosas. No total aqui, se for somar, devo ter gasto uns R$220. E se a gente for procurar uma placa dessa usada no Mercado Livre, está saindo mais de R$400. Então, menos da metade do preço eu consegui aí uma placa dessa funcional. Ela deu aquela famosa mensagem de Undervoltage Detected, como vocês podem ver aí, que é normal porque ela está sendo alimentada pelo USB com 500 mA e a especificação pede até 2 amperes, mas eu tenho certeza absoluta que ela está 100% funcional já. Além disso, ainda temos essa outra placa, não essa outra placa, que essa foi de onde a placa doadora, de onde eu tirei a peça, exatamente. Ainda temos essa outra placa aqui, que inicialmente eu achei que fosse ser até a mais promissora, porque ela não acendia nada, não acende nenhuma luzinha, e que nós precisamos encontrar aonde está o curto nela, não é? Porque a gente achou aqui que esse diodo inicial estava em curto. E que nós temos esse componente aqui explodido, como a gente viu aqui perto da porta HDMI. Então nos resta agora remover esses componentes que estão claramente danificados aqui perto dessa porta, ver se o curto geral aqui dessa parte de potência da placa some com a remoção desses chips, ou se não, encontrar o que está em curto aqui com a injeção de tensão. Eu tenho quase certeza que se a gente injetar tensão aqui, a gente vai ver que esse componente que está explodido aqui vai esquentar. Ou não, ou talvez o curto esteja tão grande que ele nem esquente. Mas enfim, eu vou deixar isso daqui para o próximo vídeo, porque eu devo gastar um bom tempo nessa manutenção. E fora isso, eu já tenho uma placa funcionando aqui, 100% funcional. Eu vou até testar com o meu outro chip que entra no modo gráfico do Linux, do Raspberry Pi, do Pi OS. Ou melhor, do Raspberry Pi OS. E vamos ver se ela entra na interface gráfica, mesmo com essa fonte fraquinha aqui da USB. Ou eu posso ainda tentar uma fonte de até 2 amperes aqui que eu tenho, de celular da LG. Vamos ver se com a fonte correta ele entra na interface gráfica. Então aí está, eu ainda recebo essa mensagem de Low Voltage Warning. Pelo que eu andei lendo, é normal esse tipo de mensagem quando a tensão máxima da fonte não ultrapassa 5 volts. Parece que existe um pequeno erro de projeto nessas placas, onde elas esperam por volta de 5 volts e meio para funcionar. Mas de qualquer forma está provado aí que a plaquinha está 100% funcional, entrou até na interface gráfica. E é isso, no final o problema era aquele microtransistor que vocês acompanharam aí, como eu consegui identificar. Então obrigado por terem me acompanhado em mais esta aventura, um grande abraço e até a próxima. Yeah!